de trabalho você ensina de outra maneira, as mulheres você também ensina de outra maneira. Então cuidado com esse ensino que existe aí do igualitarismo, tá vendo? Cuidado, sempre falo para os irmãos, cuidado. Deus fez o homem e a mulher e tirou a mulher do homem e colocou ela ao lado dele para ser ajudadora idônea. Não é só ajudadora não, meia boca, tá bom? Não, ajudadora idônea. Quer dizer que ele colocou ela naquele patamar. Cuida do menino aí, cuida do Adão, cuida do rapaz aí. Sem você ele não funciona perfeito. Então tem um jeito de ensinar para as mulheres e tem um jeito de ensinar para os homens quando eles fazem parte da grande membresia da igreja. Se eu formar uma sala de obreiros, meu irmão, que sala boa para dar aula. Sala de obreiros, você pode falar rasgado, você pode falar assim, bater, colocado. Agora quando a gente vai ensinar para os outros irmãos, a gente não bate, não, a gente só ensina, né? São níveis de ensino, são níveis de aprendizado. Aí algum irmão pega e fala, mas eu queria vir para a sala dos obreiros. Posso? Opa, vem, irmão, senta aí. Você vai aprender nível hard, tá? Nível hard, nível... É assim. Aí ele começa a contorcer e fala, vou voltar para a sala. Ele volta lá para outra sala. Ou fica com a gente, que ele fala, então eu quero ser obreiro. Agora eu entendi que eu quero ser obreiro. É esse ensino que eu quero. E as irmãs? É leve? Não é leve não, porque eu já participei assim meio de longe, de sala de irmãs, e o negócio é, vamos apertando de parafuso. Ainda bem que as irmãs ensinam para as irmãs, porque quando as irmãs vêm ensinar para os irmãos, elas gostam. Aí elas dão uns apertão mais ainda. Por isso as irmãs ensinam para as irmãs, não é feminismo nem machismo, é pedagogia. Fica as irmãs com as irmãs, os irmãos com os irmãos. Aí você tem alguém para ensinar os jovens, que pode ser ou irmão ou irmã naquela faixa etária, e geralmente para tomar conta de crianças, irmãs. Geralmente. Raramente, quase nunca, vai ter um irmão tomando conta de crianças. Quase nunca. Porque é a natureza da maternidade, é a natureza da igreja de Cristo. Compreenderam? Como são os nossos alunos? Vamos para o segundo slide. Como são os nossos alunos? Vamos aqui. Imaturos, veja aí, olha os nossos alunos. Imaturos, impulsivos, pecadores, perplexos, ignorantes, cheios de preconceitos e instáveis. 7 vícios foram colocados aí. Você não pega um aluno pronto, ele já não chega prontinho, já mestre. Não, você vai pegar ele cru, a palavra é cru mesmo. Então você vai pegar ele cru, com os vícios e defeitos, com as ignorâncias e preconceitos, com o déficit de atenção que ele tem. E você vai fazer o que com este aluno? Vai andar com ele que nem Jesus andou. Isso aqui são os apóstolos. Apóstolos eram imaturos. Jesus andando, vamos passar aqui pelo meio, o samaritano fez um paredão e falou, aqui não. Aqui é terra de samaritano e judeu não é bem-vindo. Show, bora. Aí apareceram 2 apóstolos. João e Tiago. Senhor, seu desaforo. Nós vamos fazer uma oração de poder pentecostal. E nós vamos dar 10 segundos para cada demônio alojado nessa quadra ir embora, porque se ele não for embora, o fogo vai pegar ele lá. É isso. Vamos fazer a mágica de Jesus aqui. Vai cair fogo do céu e vai consumir esse samaritano, porque samaritano não presta. Tem uma tenda de Umbanda aqui que a gente não gosta. Então nós vamos lá destruir a tenda de Umbanda. Não vamos fazer isso. Tem uns bar aqui que o pessoal fica todo mundo reunido aqui e atrapalha o culto. É o seguinte, nós vamos denunciar até o bar fechar. Não, nós não vamos fazer isso. Então o que a gente vai fazer, Jesus?
vós não sabeis de que espírito sois. São imaturos. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, veio para salvar. Então não se converteu hoje, vamos dar mais tempo para ele. Vamos deixar para depois. Você não tem duas pernas boas? Eu tenho duas pernas boas. Vamos fazer o seguinte, vamos por outro caminho, porque não tem um caminho só para chegar em Roma. Tem vários caminhos. Não dá de um jeito, dá do outro. Esses são os alunos. Alunos precipitados, quer resolver no MOOC, quer fazer denúncia, quer chamar não sei quem. Não, meu irmão, a gente aprendeu o seguinte: jejum e oração para vencer a tribulação. Não é isso, pastor? Esses crentes assim que são lá dos anteriores aos anos 90, era assim, resolvia tudo na oração. Mas na oração não para cair fogo do céu e consumir os inimigos. Converte ele, Jesus. Tem misericórdia dele. Abre uma oportunidade para mim falar com eles de Jesus. Oh, meu Pai, tenha misericórdia, Senhor, dessa alma, dessa vida. É assim. A imaturidade dos apóstolos, impulsivos. O apóstolo Pedro é impulsivo. Jesus andando por São Brasado, porque ele é Jesus. Ele passou a madrugada inteira em oração. Então, é natural para Jesus, Filho de Deus, que passou a madrugada inteira de oração, andar sobre as águas. Vai que vai. Pedro orou? Não. O que Pedro fez? Estava no barco lá, tirando água do barco, estava afundando. Aí Jesus vai andando, e o pessoal dizendo: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus falou: não tenho medo não, sou eu. Aí Pedro, impulsivo, falou: se é o Senhor mesmo, manda que eu vou andando por sobre as águas. Que foi um desaforo que ele soltou para Jesus. Se fosse Jesus, eu andava também. Aí Jesus, que é manso e humilde de coração, que dá descanso para as nossas almas, ele disse: vem, Pedro. E o Pedro falou: ué, chamou, eu vou. Você imagina ele saindo assim, andando, né? Eu imagino ele assim, ó, andando, impulsivo. Aí quando ele viu o que ele tinha feito, afundou. Esses são os nossos alunos, impulsivos. Vamos. Você concorda? Concorda. Por isso que eu falei que eu ia fazer um acordo com vocês, mas não fiz. Eu vou deixar para o pastor, para o Sebastião fazer. Porque já que vocês aqui na empolgação falam: eu vou para a escola bíblica dominical, a partir de agora, todos os domingos eu estarei aqui. Aí domingo que vem você não vem. Não. O pastor Sebastião vai chegar um a um, vai convidar um por um, vai matricular um por um, vai mandar um recado no WhatsApp de um por um, e se esse um não vier semana que vem, de novo ele vai estar lá chamando junto com o superintendente. Vamos para a escola bíblica dominical? Nossos alunos são assim, são impulsivos, pecam, e não é pecadão não, viu? É pecadinho mesmo, é pecadinho de crente, é vacilado, é sem querer, querendo. E o que os pecadores, o que a gente faz com os pecadores? Jesus disse: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O professor da escola dominical vai ensinar o poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. Jesus nos converte. Jesus nos dá o Espírito Santo. Os nossos alunos são os nossos filhos. Como que é o seu filho? O seu filho é igual ao filho da irmã. O filho da irmã é igual ao seu filho. Tem um que é um pouquinho mais esperto, tem um que é um pouquinho mais atrapalhado. Mas são filhos. Por isso, na hora de eu falar com o filho de um irmão ou de uma irmã, eu tenho que lembrar que se fosse com o meu filho, seria gostar ou não. Aí eu vou dar o segundo mau exemplo que eu fiz na vida. O primeiro foi aquele que não ia para a dominical, da aula, né? Aí eu tenho o segundo mau exemplo que eu dei na vida. Eu estava dando uma aula de seminário, né? E tinha um irmão lá que era o irmão Caroba. E o irmão Caroba, ele tinha 2 filhos que não paravam na igreja de jeito nenhum. Tem algum Caroba? Não vai ser revelação não, tá bom? Mas os meninos não paravam, mas não paravam. E o pai foi para a oração, e eu dando aula, e largou os meninos para lá. E os meninos iam lá, e corriam, e vinham, e voltavam os meninos. E entrava na minha sala, entrava por baixo da mesa, ia embora, e me atrapalhava toda a minha aula. Mas eu parei a aula, bravo, nervoso. Peguei os 2 meninos pelo braço assim, ó, e fui levando. Entrei na sala de oração e falei: ô irmão, cuida dos seus meninos aí, que eles estão atrapalhando minha aula.
Foi embora. Foi parar no pastor, gente. Foi parar no pastor e o irmão ficou chateado comigo, chateado, mas ele não veio falar comigo. Ele falou, levou para o pastor. Aí o pastor falou: ô, irmão Rogério, tá tudo bem com você? Sim, tá tudo bem, sim. Tá tudo bem com o irmão Carola? Eu acho que tá tudo bem. Você tem certeza que tá tudo bem? Porque tem 2 filhos aí que a gente tem que ter bastante paciência, porque a família do Carola é grande. Então, mexeu com um Carola, você mexeu com todos os Carolas. E se eu der uma oportunidade para o irmão pregar aqui, o irmão vai pregar com um monte de Carola e ficar feio. Mas pastor, ele não segura os filhos dele, rapaz. Mas quem que é o professor? Quem que é o obreiro da igreja? Quem que cuida das crianças? Então, ajuda aí. Quando você puder, você conversa com o irmão, vê lá como você vai resolver isso. Aí fui conversar com o irmão. Ô irmão, vim aqui pedir perdão pro irmão, porque o irmão fez errado. Irmãos, não está errado o que você fez. Meu filho, quem corrige sou eu, né? Você não. Você podia ter me chamado que eu ia pegar meus filhos. Pegou arrastando meus filhos da igreja aqui, e depois eu tive que me explicar com a minha mulher lá, e os meus meninos depois não querem ir para a igreja, e deu um pito de mim. Pois é, meu irmão. Então a gente tem que fazer o quê? Nossos filhos também, os nossos filhos são iguais aos filhos dos nossos irmãos e as nossas irmãs. Nós queremos eles aqui na escola bíblica dominical, nós queremos eles junto com a gente no nosso culto de adulto, a gente quer eles descendo na água do batismo, a gente quer que quando eles forem namorar, eles tragam uma namorada ou namorado para a nossa igreja, se batize e fica conosco aqui. Então o que a gente tem que fazer? Tem que tratar uns aos outros como gostaria de ser tratado. Pronto. Salvou, né, meu irmão? Graças a Deus, se salvou, né? Por que ensinar aos alunos, meus irmãos? Próximo slide. Por que nós temos que ensinar aos alunos? Aqui dá para a gente trabalhar com calma. Primeiro, nós ensinamos os nossos alunos para que eles tenham ideais justos. Ideais justos significa, vamos ensinar o caminho do certo. Não vamos deixar ele na dúvida, não. Não deixe o seu aluno na dúvida. Por isso que a gente abriu o microfone. Não leve dúvida para casa. Nós não ensinamos a dúvida, nós ensinamos a verdade. Eu fico incomodado da pessoa não fazer a pergunta e depois ela ficar na dúvida. Não fique na dúvida, que nem o senhor está lá na dúvida aqui. Vai que alguém entendeu errado. Até porque o seminário é uma instrução acadêmica para tirar dúvidas. Tirar dúvidas. Precisa disso. Então, se você não consegue fazer essa pergunta assim, direto, quer escrever, você escreve. Depois do almoço a gente responde. Mas olha, não existe dúvida. Nós ensinamos aqui a doutrina. A doutrina de Jesus, ela é simples. Como que ela é simples? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Terminou a aula, estou descansado, não estou em dúvida. Surgiu uma dúvida aqui, uma polêmica na escola dominical. Mas eu tenho que terminar a revista. Não, eu tenho que tirar essa dúvida. Se você não terminar a revista, você tirar a dúvida, então tá bom. Para isso, Jesus nasceu de Maria Virgem? Nasceu de Maria Virgem. Eu não sei como que isso funciona. Vou explicar para vocês. Aí você explica, abre a Bíblia, mostra o que o texto diz. Tem dúvida ainda? Não tem mais dúvida. Agora a gente prossegue. Tem dúvida ainda? E a gente vai prosseguir. Então, ensine a justiça. O que é justo? Professores, ensinadores, não coloquem dúvidas no coração das crianças. Jesus, ele disse: ai do mundo por causa
causa dos seus escândalos. Mas ai do homem por meio de quem vem o escândalo e escandaliza um desses pequeninos. Melhor fora não ter nascido do que desviar um desses pequeninos da verdade. Nós não plantamos dúvida sobre Jesus, sobre a igreja, sobre o ministério, sobre a Bíblia no coração das nossas crianças. E se alguém estiver em dúvida, a gente vai lá e aplica a doutrina. Abre a Bíblia, mostra na Bíblia e o Espírito Santo lhe convencerá. Glória a Deus. Firmar convicções fortes. Deixa eu dizer para vocês: você é convicto da tua salvação? Alguns dos irmãos ou irmãs aqui tem dúvida de salvação? Tem que aceitar Jesus. Se você tiver dúvida de salvação, preste atenção, meu professor. Eu não sei se eu estou salvo, se eu não estou salvo. Eu acho que se Jesus voltar hoje, eu fico para trás. Vem aqui aceitar Jesus. Vem aqui, vamos orar por você. Porque crente tem convicção de que Jesus morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda inimigos, e nos reconciliou consigo mesmo pelo sangue da sua cruz. E que se ele voltar agora, o microfone fica, mas o Rogério sobe. O paletó fica, mas o Rogério sobe. A mesa fica, mas o Rogério sobe. E você? O banco fica, mas você sobe. O carro fica, mas você sobe. Convicção de que você tem o Espírito Santo. Você sabe se você já tem o Espírito Santo? Ou você acordou meio ruim e deixou o Espírito Santo em casa? Convicção de salvação, de que você recebeu o Espírito Santo. Convicção de que Jesus voltará e nos levará para o céu. Não vai levar a gente ali na escadaria de cima. Convicção, quando bater uma testemunha de Jeová, não ficar em dúvida se você tem alma ou não tem alma, se pode doar sangue ou não pode doar sangue, se vai para o exército ou não vai para o exército. Quando vier um adventista, não ficar em dúvida de que nós não guardamos nem sábado, nem domingo, nem segunda, nem dia 13, nem dia 7. Nós guardamos Cristo, que é o Senhor do sábado. Quando um mormon bater na sua porta e falar do batismo pelos mortos, você pega e fala: vai bater em outra porta, nesta não. Quando vierem falar para você sobre a doutrina da reencarnação, o que você foi em outra vida, você vai dizer: ao homem está ordenado morrer uma única vez. Eu não tive outra vida antes dessa, e a próxima vida é no degrau de cima, assim. Não se confundir. Quando perguntarem para você: escuta, você é hétero, você é homo, você é bi, você é trans, você não sabe o que você é. Aí você vai abrir a Bíblia e diz assim: que Deus criou macho e fêmea. Está escrito: macho e fêmea os criou. Ponto. Essa dúvida eu não levo para o céu, porque estão mexendo com tudo. Estão mexendo com tudo para ter uma geração de crentes duvidoso de tudo. Se te perguntarem o que é a ceia, você vai dizer: a ceia é o corpo e o sangue de Jesus. Todo aquele que participa desta ceia come do corpo e bebe do sangue de Jesus. Porque aquele que não come e não bebe não tem parte com Jesus. Você sabe responder isso? Convicção. Não é crente duvidoso. E aonde que aprende isso? Aprende com um professor que crê, que abre a Bíblia e ensina, com um pastor que abre a Bíblia e ensina, com um líder de mocidade que pega os seus jovens e fala: é isso, isso e isso. Com um líder de irmãs que fala assim: hoje não tem ensaio, não, hoje tem Bíblia pra gente aqui, ó. E pega a Bíblia e fala: tal. Depois de Bíblia a gente ensaia mais um hino. Bíblia. Convicção. Converter a Deus. Não adianta a gente ir até ser convertido da Assembleia de Deus. Ah, eu sou convertido da Assembleia de Deus. Isso é bom, eu também sou. Batizado na Assembleia de Deus, membrado na Assembleia de Deus, tomo Santa Ceia na Assembleia de Deus, entrego os meus dízimos na Assembleia de Deus, sou pastoreado por homens da Assembleia de Deus. Gosto disso também. E, no entanto,
Nós somos convertidos ao próprio Deus. Nós e Deus, uma só comunhão, um só Espírito. Relacionar com os outros, resolver os problemas da vida, formar caracteres maduros e preparar para o serviço cristão. Irmãos, aprendeu? Aprendi. Eu vou perguntar, essa que eu posso perguntar. Quem que é professor de escola dominical aqui nessa congregação, nessa igreja? Faça assim para mim, te conhecer, por favor. Bons ensinadores. Obrigado. Agora a segunda pergunta. Quem gostaria de ser professor de escola dominical? 2, 3, 4. Olha só, professores. Olha quanta gente quer ser professor de escola dominical nesta igreja. Eita, fiquei feliz. Jesus muito mais aí. Tem uma geração de pessoas aqui que querem ser professor de escola dominical. Ah, mas eu tenho muito cacique para pouco índio. Faz uma escala. Faz uma escala. Você tem um professor titular e você tem um professor auxiliar. O auxiliar que anda junto com o titular. E você pega a aula e fala: metade da aula hoje é do auxiliar, metade do titular, metade do auxiliar. Você tem um monte de gente para ensinar aqui. Um monte. Gente que está estudando a Bíblia, que quer oportunidade, precisa aprender a doutrina e precisa de oportunidade. Procura saber quem são os auxiliares e fala: você vai auxiliar nessa sala hoje, você vai auxiliar na outra sala hoje. E se o titular não te der a oportunidade, a amizade é a mesma. Mas você sabe que você está na vaga. É igual vaga de estacionamento, o cara saiu, você entra. Ixi. Ah, você tem a oportunidade para falar uma palavra de 5 minutos, está aqui, eu falo. 15 minutos, eu falo também. Você vai substituir o irmão por 15 minutos, substituo também. Hoje você vai ser o titular, eu sou também. E assim vai, meus irmãos. Ó, vocês têm bastante, hein? Graças a Deus. Então, preparem-se para o serviço cristão. Preparem-se. Eu vou dizer para os irmãos aqui com a liberdade: olha, já prepara a revista da escola dominical na semana que vem. Vocês que querem ser professor, já prepara a aula, como se você fosse dar a aula. E vem para a escola dominical, conversa com o superintendente, com a gestão da igreja, e fica ali, ó, de prontidão. Quando fizer uma pergunta, você sabe responder. Se ninguém fizer a pergunta, você pergunta e responde. Ei, glória! Serviço, meus irmãos. Serviço para todos vocês, para todo mundo. Todas as irmãs, todos os jovens, todos os obreiros. Serviço. Ensinar para o serviço. Como ensinar os seus alunos? Como que eu vou ensinar para os meus alunos? Metodologia. Vamos ensinar para os seus alunos o seguinte. Quero ensinar a vocês o seguinte, ó. Olha ao longe. Nós temos aqui a nossa igreja no setor. Existem igrejas que são congregações, não tem? Temos as congregações. A sede forma. As congregações têm também. Os seus professores também. Mas as congregações, elas têm deficiência de professores. Geralmente nas congregações é o pastor que ensina na terça, na quinta, no domingo, na ceia e na escola dominical. Nas congregações tem bastante dificuldade. Bastante, igual a gente tem também. Nas sedes. Eu estou na minha sede lá em São Paulo, lá, tem mais de 30 professores, às vezes faltam 15. Então a gente não pode faltar. Então olhe ao longe. Por quê? Você começa a aprender aqui hoje nesse seminário e está aprendendo como professor auxiliar, o próprio pastor fica sabendo de alguém em uma outra congregação que está precisando de um superintendente da escola dominical lá. E quem é que ele vai lembrar? De você? Aqui. Olha ao longe. Isso aqui é um plano de carreira cristã. É uma vocação cristã. Fica preparado. Gostou dessa? Se eu tivesse aí, eu tinha gostado. Se eu tivesse aí, eu já estava me imaginando na congregação que eu vou fazer uma visita para ver se está precisando de professor. Descobri que está precisando de professor. Que só tem 2, um falta e o outro fica doente. Glória a Deus. Não estou falando para furar o olho de ninguém, tirar ninguém da vaga, meu irmão.
Tu vai estar preparado, porque Deus vai te colocar aonde está precisando. Dar valor ao contato pessoal. Como eu disse aos irmãos, a gente não é profissional da educação. Na igreja, não. Nós somos professores voluntários. Por isso é importante conversar com os irmãos, tá bem? Que são os seus alunos, fora do ambiente da sala de aula. Além de você ser o professor ou a professora deles ali, naquele momento, não se esqueça que terminou a aula, não é ir cada um para a sua casa. A amizade continua. A aula continua informalmente. É um tira dúvidas, é um vai na casa do outro, um canta no mesmo departamento que o outro, senta um ao lado um do outro. É um relacionamento pessoal, não impessoal. Não só na sala de aula, mas na congregação de forma geral. Porque muitas vezes a gente sai e um vai por aquele portão e o outro vai por aqui. Se Jesus voltar, seria pelo teto. Não. Terminou, cumprimenta os irmãos, conversa com os irmãos, né? Daqui a pouco a gente vai se confraternizar ali, a gente vai estar comendo alguma coisa, a gente vai se conversar mais informal. Eu vou tirar o paletó, né? Vou dar uma afrouxada na gravata, a gente vai se preparar para o segundo momento e vamos conversar. Aí eu vou ter a liberdade, por exemplo, de dizer que a minha ajudadora idônea, a minha esposa, ela trabalha, né, com alguns produtos. Esses produtos a gente vai estar disponibilizando para vocês também. Eu traria os meus livros, né? Mas só que eu não tive tempo de fazer a impressão dos meus livros. Mas aí a minha esposa, a gente está indo lá para Campinas, ela tem a irmã dela em Campinas. Aí a irmã dela falou: traz os produtos que você vende aqui, por causa que raramente você vende. Aí eu disse: então coloca uma sacola a mais, porque lá na igreja vai ter algumas irmãs e irmãos, está chegando o dia das mães, aí você monta uma mesa lá, aí você oferece para os irmãos, apresenta para os irmãos os produtos que você oferece: Avon, Natura, Boticário, né? E assim a ajudadora idônea ajuda aqui o pastor Rogério na despesa da casa. Pronto. Essas são as informalidades, tá bem? A amizade é a mesma, mas a gente trouxe bastante produtos aí, tá bom? Outra coisa que eu vou oferecer para os irmãos, aí com a liberdade e a autorização dos pastores, eu estarei oferecendo para os irmãos aqui, todos os que estão aqui, uma matrícula gratuita no curso médio de teologia. Então, todos os irmãos que quiserem o curso médio de teologia, além daquele que você já tem, que o ministério exige, porque o ministério exige um curso reconhecido pelo ministério. Mas, por graça de Deus, eu tomo conta de um instituto teológico. Nesse Instituto Teológico eu ofereço os cursos também. Então, como eu vim aqui atender os irmãos, Deus colocou isso no meu coração. Eu vou oferecer a vocês o curso médio em teologia, além do ministério, que o ministério já te pede. Esse é para o ministério. Esse outro curso médio aqui é para o seu aperfeiçoamento como professor e professora. É só depois você me mandar lá o seu nome no WhatsApp, que eu vou matricular você e você vai assistir, vai receber as aulas do curso médio em teologia, totalmente gratuito, tá bem, meus irmãos? Totalmente, custo zero. É só assistir as aulas e depois no final receber o teu certificado. Tá bom assim? Assim a gente pode continuar conversando depois através do WhatsApp, tá bem? Sobre a vida acadêmica de vocês, estudantil, teológica, tira dúvidas, é coisa que Jesus colocou para a gente fazer. Principiar aonde o aluno está. Quer dizer, em que nível que vocês estão? Vocês, deixa eu perguntar, quem já fez aqui o curso básico em teologia? Deixa eu ver aqui, os obreiros aqui na frente, lá para trás alguns. Então, muita gente ainda não fez o curso básico em teologia. Então, o que a gente faz? Eu já começo do médio? Não. Do bacharel? Não. Que nível a gente começa? Do básico. O curso básico em teologia são 10 disciplinas. Começa com a Bíblia e termina com a volta de Jesus. São 10 disciplinas. Nessas 10 disciplinas, cerca de 40 horas você vai estudar ali. Depois você vai para o nível médio. Aonde que eu começo com o meu aluno? No nível que ele está. Se a senhora fosse ensinar teclado para mim, que não sei nada, eu já conseguiria tocar hoje? Não? Já? Qualquer música? Qualquer hino? Eu ia dominar as duas mãos? Não? Nem com o dom do Espírito Santo?
Professor de música, meus irmãos, um pouco que eu conheço professor de música, minha esposa é musicista, né? Professor de música é uma pessoa altamente exigente. Enquanto não sair bom, não está bom. Só está bom quando sair bom, senão faz de novo e repassa aqui. Eu comecei o Bona, né? Tive que começar o Bona 3 vezes e não passava a lição. Você não está bom para Bona. Faz de novo. Começa no nível que o aluno está. Depois que o aluno aprender, mediante um exame, um teste, perguntas e respostas, aí a gente avança um pouquinho mais. Mas eu já posso começar no nível médio em teologia sem ter o básico? Significa que você vai receber o médio, mas vai ter que estudar o básico. Se você já tem o básico, vai para o médio. Se tem o médio, você vai para o bacharelado. Começa no nível que o aluno está. Deter-se em assuntos vitais. Prestem atenção para a gente terminar aqui. Nós vamos até meio-dia, é isso? Vamos fazer um intervalo aqui para a gente fazer as perguntas? Cadê o microfone para andar por aí? Para a gente cumprir o horário. Pastor, muitas das vezes a gente vê na cara, a gente está mudando um pouco a liturgia da escola bíblica dominical. Eu lembro ainda criança, na igreja, há um certo tempo, que se iniciava o superintendente de oração, cantava o hino sugerido, né? Depois, quantas Bíblias, quantas harpas, oferta, fazia chamada, graça. Foi pela escola, vinha os professores junto com os seus alunos, né, assim, mocidade, criança, obreiros, irmãs, e cantava uma estrofe, né, de cada hino, escolhia ali, tal, fazer aquela representação. E aos poucos aí veio decaindo. E aí eu pergunto, será se vamos nós voltar a mantermos isso daí, para dar continuidade da maneira? Porque hoje já chega aí, os alunos vêm sempre, faz suas orações ali, o superintendente vai ali, o professor, não, já começa, e nós estamos perdendo um pouco. Eu vejo essa essência, né? A gente vai percebendo. Eu queria ver com o senhor se isso daí é normal, né? Ou nós estamos deixando isso daí escapar pelos dedos e perdendo essa liturgia? Não, eu vou falar sobre a liturgia então. Então, quando começou a escola bíblica dominical, lá no século XIX, aí passou todo o século XX, os crentes dos anos 80 era assim mesmo. Crente dos anos 80 não tinha alternativa, era escola bíblica dominical. Crente dos anos 90 foram para as faculdades e escolas. Aí começou a modificar, inclusive a casa publicadora começou a modificar também. E geralmente é assim, as congregações imitam a sede. Foi feito na sede, eles fazem na congregação. Se não foi repreendido, se não foi mudado, então deixa seguir. E por que não foi repreendido? Porque a gente tem as novas metodologias. A gente vai ter uma aula de metodologia aqui, tá bem? Então, dentro das novas metodologias, o nosso público é diferente, a dinâmica é diferente. Realmente a gente chegava às 7 horas da manhã, ia das 7 às 8 em oração, tinha muita gente na oração, aí a gente ia das 8 até as 8h30 fazendo a abertura, 8h30 ia para a sala, 9h30 voltava, quando era das 9h30 até as 10 todo mundo ficava. Dava para fazer entrada de bandeiras, gincana, um monte de coisa. Aí as novas metodologias se adaptaram a esse século XXI. É assim, angustiante falar isso, mas mudou. Eles mudaram, nós mudamos. As novas metodologias. Então é dado uma liberdade para que cada congregação, cada igreja faça uma adaptação necessária para que os irmãos e as irmãs venham, gostem da escola dominical, recebam bastante conteúdo, bastante ensinamento. E aí o superintendente, junto com os professores, começam a pensar em dinâmicas, não sempre engessado. Então essas dinâmicas, essa semana são os jovens, semana que vem são as irmãs, semana que vem as crianças, vai modificando, vai fazendo essas dinâmicas assim. Por que as dinâmicas? Para poder aplicar as novas metodologias. O importante de não mudar é o ensino da Bíblia, isso não pode mudar. O importante é de que, naquele período que o professor ou a professora vai para a sala de aula, ali se ensine a Bíblia. Esse é importante. O que está em volta são estratégias de ensino.
Então, estratégia de ensino pode ser aí um filme, pode ser a música, pode ser o jornal, pode ser um debate, pode ser um quiz. São várias estratégias. Aí vai da dinâmica do professor, do superintendente com os professores e professoras. Tem que conversar bastante. Tem que conversar como que nós vamos fazer. Aí uma experiência, se eu me lembrar, uma experiência que eu tive lá em Estado de Tiradentes, Ministério do Brás. O pastor Alberto Vidal, ele me entregou a escola bíblica dominical, e a escola dominical estava assim, derrapando, indo embora. Aí o que eu vou fazer para poder trazer os irmãos de volta ao interesse da escola dominical? Vocês que deveriam dizer para mim, sabia? O que vocês querem que a gente faça para que vocês sejam alunos da escola bíblica dominical? Aí o senhor conversa com todo mundo. Faz lá um questionário, faz um formulário, conversa um por um. O que fazer para que a escola bíblica dominical seja mais atrativa? Seja permanente, seja casa cheia. Vai ouvindo. Dá para colocar tudo que eles pediram em prática? Não dá. Tem que ouvir eles? Tem. É o que Deus disse para Samuel. Ouve o povo. Por quê? Porque não dá para a gente dar aula para banco. Tem que dar aula para a gente. E é para as pessoas ouvirem, elas têm que ser ouvidas. Então a gente pergunta. Aí eu recebi essa escola dominical, estava caindo uma sede com mais de 1.500 pessoas, não alcançava 150 pessoas na escola dominical. Aí eu comecei com o treinamento dos professores. Então sempre dava treinamento dos professores, ouvindo e dando oportunidades, metodologia. Aí eu criei na escola dominical o seguinte: irmãos, aí eu dei uma burrada, terceira burrada que eu vou contar, viu? Não pode usar a palavra burrada porque o pessoal entende errado. É mancada. Eu vou tirar a revista e vou trazer para os irmãos aqui um material meu, escrito por mim e tal, de autoria, bem adaptado aos irmãos, porque comecei a criticar a revista. Porque essa revista é sempre o mesmo tema, que custa não sei o quê. Eu dei uma mancada feia. Aí tem aquele pessoal que é tradicional da escola dominical. Ele gosta de revista porque ele coleciona revista. Ele tem a primeira revista. Ele gosta de falar: olha, eu tenho a primeira revista da escola dominical. Irmãos, tradicional dos anos 80, eu nem levei em consideração isso. Tirei a revista dos irmãos. Aí entreguei o meu material, cada um recebeu. Aí ao invés de aumentar, os tradicionais não vieram mais. No segundo mês, os tradicionais já não vieram mais. Aí eu, meu Deus, ninguém recebe uma igreja para entregar com menos crente do que quando ele recebeu, é com mais crente. Nenhum professor começa para poder terminar com menos aluno. Ixi, vai ficar ruim para mim no ministério, né? É o desensinador da palavra de Deus. Ouve o povo, aí tinha um pastor, o pastor pegou e falou: olha, o pessoal aí é imundice, precisa da revista dela. Então, assim, você tirou, eu deixei para ver o que ia dar, não deu certo. A irmã Dirce precisa da revista dela. Então, vê o que você vai fazer aí. O que eu tive que fazer? Traz a revista para o povo, velho. Fui lá no Brás lá e comprei as revistas e trouxe para todo mundo. Mas resolveu? Não resolveu, mas já melhorou. Aí eu criei uma gincana na escola dominical. Gincana interclasses. Aí nessa gincana eu coloquei lá quem trazia quilo, quem trazia roupa, quem trazia mais aluno, várias gincanas eu criei lá. E criei 5 prêmios, do 5º ao 1º lugar. E arrecadando dinheiro para poder fazer aquela mobilização. Então depois da aula, aí vinha a competição entre as salas. Então nesta competição, quem tinha trazido mais quilo, quem tinha trazido mais roupa, quem tinha trazido mais visitante, quem não tinha faltado, aí começou aquelas competições. E comecei a atualizar, eu deixava do lado de fora um mural, e no mural eu ia atualizando a sala vencedora. E todo domingo eu falava: a sala vencedora, meus irmãos, nas ofertas, as irmãs são imbatíveis. Eu não sei como que mulher não trabalha e tem mais dinheiro que homem. Lógico que eu sei que elas trabalham, né? Era brincadeira, elas poderiam falar: não, eu trabalho também. É porque elas realmente ganhavam na oferta. Aí eu dizia: ganha até dos obreiros, nunca vi um negócio desse. Ou coisa ruim pegar a oferta desses obreiros.
Aí começava a aumentar a oferta dos obreiros aqui. E as irmãs competindo com os homens. Aí eu falava, não tem jovem nessa igreja, não é? Jovem, você não está trabalhando, você tem pai e mãe, pede lá para eles lá. E eles começaram a trazer também. Essa descontração, entendeu? Ficou aquela competição no final do trimestre. Aí eu comecei a esconder os resultados, né, nas 2 últimas semanas. Eles ficaram angustiados, querendo saber quem que tinha mais, quem que estava ganhando mais. Aí eu comecei a ter, na última semana, agora chegou a hora, é bom ter um suporte de uma equipe, né? Uma equipe que anda com você, que te ajuda a carregar as cartas, né? Alguém me ajudou a comprar os presentes, muito, muito empolgante mesmo. Agora chegou a hora da gente fazer a grande divulgação aqui. E no quinto lugar, que rufem os tambores, animador de plateia. Animador de plateia. Em quinto lugar, que vai ganhar o CD do Sérgio Lopes. Aí fui entregando os presentes. Aí o que aconteceu? Fez isso. Graças a Deus, consegui entregar a escola dominical com 2 vezes mais do que eu tinha recebido. Voltaram os tradicionais e ainda consegui trazer mais pessoas, graças a Deus, né, para esse trabalho. Então a escola dominical é mais dinâmica, bem envolvente, tem um monte de coisa para a gente fazer. Dá para fazer sala única, sala mista de vez em quando. Essa sala mista quer dizer irmãos e irmãs. Dá para dividir a aula entre professor e professora. Dá para num domingo aqui a gente fazer a leitura e já ir para a sala. Na outra a gente fazer a liturgia. Vai modificando aos poucos, não de uma vez. E só aquilo que for básico. Tá bem? Não vai dar para a gente ter aquela escola dominical dos anos 80. Não vai dar. Sim, senhor. O senhor fala sobre esse assunto. Da escola dominical dos anos 80 e a escola dominical hoje, né? E basicamente já dentro disso que o senhor comentou aí, que nos anos 80 o crente não tinha TV em casa, o senhor fala sobre isso. Nenhum assembleano nos anos 80 tinha uma TV ou um celular. Os filhos dos crentes não tinham celular na mão naquela época. Então todos eles vinham para a escola dominical no domingo pela manhã, né? Não tinha, como o senhor falou, não tinha outra coisa. Todos pegavam seus filhos, sua família e vinham para a escola dominical. Hoje todo crente tem 1 ou 2 TV em casa, a criança tem celular e vários outros entretenimentos que dificulta hoje vir à escola dominical. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque eu sou da geração que não tinha celular, mas faço parte também da geração que não vive sem o celular. Então, como a gente tem esse uso da tecnologia, o uso da tecnologia ele é saudável, extremamente saudável. Tanto é que eu trouxe a tecnologia, a gente vai utilizar ali, mas faltou um adaptador. Então, sem o adaptador, eu usei outra tecnologia, que é o livro. Essa apostila é uma tecnologia. Então, o uso da tecnologia tem que ser feito. A lousa, quadro branco, quadro com giz, flanelógrafo. O uso da tecnologia. E o celular, o tablet e o computador também. Ele tem que ser utilizado na aula. Aí, vou dar mais um exemplo para o senhor. Lá onde eu dou aula para os obreiros. E tem uma tela de TV. Lá tem um professor que ele é um PhD, ele é um PhD mesmo, ele é mestre. Então ele cria o material, ele dá uma aula extraordinária, ele usa a TV. Ele usa. E o que eu faço na mesma sala? Na mesma sala, a gente reveza as aulas. Eu levo Bíblia, não leio a revista, com os irmãos ali, eu leio anteriormente, e eu vou explanando um texto, sem a tela. Por quê? Porque os obreiros, na aula que eu ministro ali, eles preferem não usar a TV. Eles estão cansados de tudo no projetor, sabe? Tudo com imagem, tudo cheio de mapa, tudo cheio de som. E isso dissecou o quê? A palavra. Então é muita imagem e pouca palavra. Muita imagem. Nós, nesta geração, estamos abusando da tecnologia. Abusando. Ontem eu fui ministrar a palavra pela graça de Deus. Aí o irmão perguntou para mim: você quer com fundo musical ou sem fundo musical? Aí eu imagino Jesus lá no deserto pregando e falando: não tem teclado, não vou pregar.
a igreja que manda, né? A igreja que tem o domínio, né? Eu prefiro sem. Só eu e a palavra e o auditório. Pronto. Mas se eu não quero colocar um fundo musical, desde que não seja mais alto do que a minha voz, ou faça o povo dormir. Os caras começam a tocar assim, não para mais, né? Então, é o uso da tecnologia. Aí o uso do data show, muita imagem, muito, as pessoas visualizarem. Enquanto ela está visualizando lá, ela não está entendendo o que você está falando. Aí tem o problema do celular. Toda hora o WhatsApp chega a mensagem, toda hora o Instagram chega, toda hora a gente não consegue prestar atenção no que está sendo dito e no que está sendo mostrado. Então, o uso consciente da tecnologia, nesse momento de aula, preparar aulas diversificadas, com o uso da tecnologia mais nova e da tecnologia antiga. O uso da revista e a leitura da Bíblia. Tem que modular o tempo todo. Porque se você sempre faz a sua aula do mesmo jeito, os alunos já sabem onde começa e onde termina. Aí fica monótono. Esse ponto. Ele começa aqui e termina aqui. Se você usa várias metodologias e várias tecnologias, o que ele vai trazer hoje? Como que vai ser hoje? Aí de vez em quando eu preparo uma aula com tecnologia para os irmãos lá e sem tecnologia, só Bíblia. Eles preferem o auditório para falarem livremente. Sala de obreiro, né? Eles querem falar. Então vamos falar a palavra de Deus. Bom? Então é o século XXI, use as metodologias, mas não abuse de ninguém. Aqui. Glória à representação feminina. Estava pensando que não ia sair uma representação feminina. Só vai faltar uma representação dos jovens agora. Sim, irmã. O irmão falou sobre a importância de usar a tecnologia, né, com moderação. E eu só queria fazer uma ressalva sobre cada um aprende de um jeito, né? Então, às vezes, aquele irmão que prefere não ver no telão e só ouvir você, ele vai aprender dessa forma melhor, mas tem um que é mais visual, tem um que é mais sonoro. Então, a gente tem que saber levar como professor para poder trazer esse equilíbrio para que todos possam aprender, porque tem pessoas que, se não tiver o visual para ele, não vão de nada, né? Então vamos lá. O uso do visual. Tá? Primeiro assim, o uso sem o abuso. Por isso que eu falei, você vai diversificando para você ir alcançando o seu auditório. Nunca a mesma metodologia, nunca a mesma tecnologia. Por quê? Para não cansar. Então, tem aquele que é visual e tem aquele que é auditivo. Só auditivo. Aí você fala, a Bíblia ela é visual ou ela é auditiva? Auditivo. Quem tem ouvidos, ouça. O verbo, a voz, se fez carne. Quando o verbo se fez carne, visual. Mas quando eu ouço, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. A fé vem pelo ouvir ou pelo ver? Ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso é importante a gente não abusar do visual. Você imagina um pregador que chega aqui com um cabelo, com uma brilhantina, né? Aquele sapato lustroso e um terno colorido. Eu não conheço esse senhor, acho que não acontece isso aqui. Mas eu chamo terno colorido aquele abóbora, entendeu? Terno abóbora. E gravata do Mickey. Eu não consigo prestar atenção no que ele fala de jeito nenhum. Eu só fico olhando para a gravata do Mickey. Onde esse cara comprou esse terno abóbora, meu Deus do céu. Acabou com o gel tudo no cabelo dele. Então assim, sem abusar do visual. Sem abusar, por quê? Porque a prestar atenção na palavra, no que está sendo explicado. Tem uma ilustração, ó, isso aqui é o mapa de Israel, aqui é o norte de Israel, aqui é a região central e aqui é o sul. Preste atenção. Aí você vai lá e explica o mapa. Mas se fica só mapa, ele não vai ouvir o que você está falando. Então, mostrou o mapa, volta para a palavra. Tá bem? Cuidado com o visual, porque o visual, geralmente, ele atrapalha.
Tem que usar com muito cuidado. Tá bem? É a recomendação que eu passo. Sempre passo essa recomendação. Ouça bastante, porque até os cegos entrarão no reino de Deus. E os surdos. Vai levar o microfone, senhor. Representação dos jovens. Glória! Que bom, sou jovem. Tá um jovem ainda. Tá no jovem ainda. Aí o senhor falou aí sobre ouvidos, né? Ouvir a palavra de Deus. E tem pessoas que se converteram não porque alguém pregou para elas, mas sim porque elas abriram a palavra e leram. E eu já ouvi uma frase que mexeu muito comigo também, importante, né? É que ler, você lendo, é a mesma coisa que você ouvir, certo? Até o momento que você está lendo, você está ouvindo, você está adquirindo aquilo lá para o seu conhecimento. Então, a palavra de Deus ela é poderosa, no momento que você está lendo também, você está ouvindo, né? Então, Deus, através da palavra, pode transformar vidas, né? Então, é importante a leitura também, né? E, claro, né, que a leitura da Bíblia é essencial. Só esse comentário. Esse é o meu caso. Eu me converti pela leitura da Bíblia. Porque os crentes iam pregar na minha porta lá e eu não sabia se ele era crente, se ele era testemunho de Jeová. Aí eu não entendi. Ele abria a Bíblia lá, mas eu não entendi. Aí eu ganhei um exemplar daquele livrinho, O Mais Importante é o Amor. A gente espalhou aquela literatura nos anos 90, tudo quanto é lado. O mais importante é o amor, era no Novo Testamento. E eu me converti lendo aquele livro. Veio vontade de ouvir. Então, a leitura me deu vontade de ouvir, entender. Porque senão a gente é que nem o eunuco, né? Eu não estou entendendo. A Bíblia tem um monte de coisa que eu não vou entender. Aí você vem e você ouve a pregação. Aí a pregação dilata o teu coração. E o Espírito Santo vem sobre você. Então a gente não vai dispensar nada, tá bem? Não vamos dispensar a leitura da palavra, o uso de ilustrações ou de filmes, tá bem? Mas principalmente a elocução. Abre os ouvidos, abre o coração, abre bem a boca e eu encherei. Obrigado, tá bem? Não dispensamos nada. Sim, senhor? Pastor, devido a gente tem percebido há tempo a dificuldade que hoje nós temos a ter professores de escola dominical. E então, como deveríamos observar os pastores da igreja quando for apontar alguém para ser professor de escola dominical? Porque às vezes você aponta uma pessoa hoje, na segunda lição, o irmão não vem, não dá satisfação, não tem aquele compromisso. Até tem aquela vontade, como o senhor perguntou aqui, muito levantou a mão, né? De querer ser um professor da escola dominical. Então eu queria saber quais são as características, porque eu falo para o senhor, se hoje, graças a Deus, na congregação que nós estamos lá, os professores da escola dominical lá da igreja, das classes, já estão de 3 a 4 anos lá, fixo, compromissado, e a gente percebendo que a escola ela vem desenvolvendo de cada domingo, cada trimestre, a gente percebe. E às vezes a gente acabava errando, de quero ter uma saidinha, eu quero subir ali um pouco pela palavra, quero botar o conhecimento, colocar ele ali como professor. Coloca ele como professor, ele vai lá 2 semanas, 2 lições, ele já tem aquele comprometimento. Eu queria saber assim, quais são as características verdadeiras de um bom professor, que ele comece e não desanime quando chegar no meio termo, no meio tempo, da metade da revista. Muito bom. Vamos lá. A experiência que os senhores tiveram. Essa é a experiência certa. A experiência dos senhores é a experiência certa. Primeiro, sentar para ouvir. É participando de culto de doutrina? Doutrina mesmo, doutrina pastoral. O pastor, com a congregação, ensinando. Então, essa pessoa que é participante de culto de doutrina, culto normativo, culto normal, culto da semana, essa pessoa aí já entra na primeira linha. Não desperdiça oportunidades. Sabe a diferença das oportunidades de uma saudação para uma
uma palavra mais expressiva? Sabe essa diferença? Sabe respeitar as hierarquias? Hierarquias, a vida é cheia de hierarquias. Não estou vendo nenhuma dessas características. Essa pessoa, por enquanto, não poderá ser titular. Titular não vai poder. Um dia vai poder ser auxiliar? Poderá. Qualquer um de vocês que quiser ser titular, essa é a dica. Culto normativo de igreja, culto de semana de igreja, não perder a oportunidade, saber a diferença entre uma oportunidade e outra oportunidade, e enquanto isso você vai ter ficando ela no óleo. Aí a gente começa a sondar o seguinte: 15 minutos para o auxiliar, 15 minutos como auxiliar, esse domingo, outro domingo, e deixa passar um trimestre inteiro como auxiliar. Auxiliar é auxiliar de escala, né? Auxiliar. Aí, algum professor titular vai precisar sair, está bem testado, está bem provado, aí o que eu faço? Dou a oportunidade para essa pessoa ser o titular naquele dia. Aí vai perceber como que é difícil. Como é difícil ser titular. Muito difícil. Vixe, Jesus. Ser auxiliar é beleza. 15 minutos, deu conta do recado, tchau, casa. Ser titular, aí você faltou no culto de doutrina, já te observa. Aí você não pode vir no outro domingo, já te observa. Se você não tiver domínio da revista, já te observa. Aí vai perceber o quanto é difícil ser titular. Então, como auxiliar é que ele vai substituir um titular. E depois, Mardoqueu. O que o Mardoqueu fez? Voltou para a porta aonde ele estava antes. Conhece a história de Mardoqueu, né? Vocês conhecem a história de Mardoqueu? Ali conhece? Mardoqueu. Lá o livro de Esther. Pegou, ficou na porta do rei. Aí o rei perdeu o sono e falou: me traz o livro das crônicas aqui. Aí descobriu que o Mardoqueu ele tinha feito uma obra lá que impediu a morte do rei. Ao que se fará ao homem de quem o rei se agrada? Aí o Amon pegou e falou: coloca no cavalo real e pega o melhor homem do reino e manda andar por aí afora, honrando ele. Aí foi lá onde estava Mardoqueu, na porta do rei. Pegou o Mardoqueu, colocou no cavalo, colocou o anel, fez um trabalho com ele lá. Porque, meu irmão, dia de glória é um só. Aprendam isso. Tem aquele dia que é o dia da aula especial, a aula espetacular, que Deus falou. É um dia só, e o outro não tem garantia nenhuma. Nem parece o mesmo irmão, o mesmo professor. Tem dia que é só tomate. Então o que aconteceu com o Mardoqueu? Depois que ele foi honrado, terminou, pegou as mesmas vestes e voltou para a porta do rei. As mesmas. Então pega o auxiliar, dá uma oportunidade para ele vai se desempenhar e volta a ser auxiliar. Até o dia que ele assumir a sala dele. 6 meses depois. 6 meses depois. Tem 6 meses que eu sou auxiliar. 6 meses. 6 meses depois vai ter uma vaga como titular. Aí segura porque a sala é sua. 6 meses. Aí a gente vai evitar isso aí. E se não tiver? Se não tiver, o senhor que é o pastor chorar. O senhor não tem chance. Pode faltar todo mundo, só não pode faltar o senhor ao titular dos titulares. Se precisar reger os irmãos, o senhor rege. Não tem chance. Obrigado, meu irmão. Tá bem? Glória. 10 para o meio-dia, né? Demos conta desse material, meus irmãos. Feitas perguntas. Alguém mais aqui atrás? Apareceu lá mais uma representante. Glória! A paz do Senhor com os irmãos. Eu quero compartilhar aqui algo que eu vivenciei lá em São Paulo. Como os irmãos sabem, eu fiquei 2 anos lá e foi citado pelo Gesiel e também pelo senhor a respeito do visual, e eu acredito que aqui a maioria são professores de adultos. E lá eu era professora de crianças, né? E uma coisa que eu aprendi lá eu tive um pastor sanguíneo, o
meu esposo foi superintendente da escola dominical também, e o sanguíneo nato, e com os sanguíneos a gente aprende a ser espontâneo e tudo mais. E lá eu aprendi muito a trabalhar com crianças. Lá a gente tinha em média no início de 5 a 8 crianças. Sempre faltavam crianças na escola dominical e também com os adultos a escola dominical estava em decadência. E o meu esposo usou o mesmo método do Senhor. O que ele fez no começo? Começou a fazer café da manhã, antes da EBD. Aí ele pegou e falou assim, não, agora nós vamos fazer meio período de oração. Aí das 8 às 8h30 era oração com todos os professores. Das 8h30 às 9h, o café da manhã. Aí começou a aumentar o número de alunos. Aí, para não tirar do caixa da EBD o café da manhã, o que ele fez? Quem trouxer um item para o café da manhã vai ganhar um ponto. Aí o café da manhã era repleto de coisas. E aí assim, no final do trimestre, teve gincana entre as salas, teve torta na cara, corrida no saco, foi uma festa. As equipes que foram campeãs receberam troféu, todos os alunos receberam medalhas. E hoje a escola dominical lá está em média de 100 a 120 alunos. E lá é congregação. E o senhor citou a cidade de Tiradentes, o meu pastor era de lá. E ele sempre falava da cidade de Tiradentes. E eu, sendo professora da escola dominical lá, eu tive que me virar nos 30. E quando era aula a respeito de Gideão, e durante a semana eu fazia espada para as crianças, de papelão e tudo, e levava para as crianças, fazia de jornal. Crianças, vamos marchar em volta de Jericó. E vamos marchar em volta de Jericó. E aí, quando era Mar Vermelho, eu levava cobertor e falava, vamos soprar, igual Deus soprou para abrir o Mar Vermelho. Aí nós puxávamos o cobertor e o povo de Israel, que eram as crianças, passavam. Então, essa é a importância do visual. E quando a gente conquista as crianças, automaticamente a gente também consegue conquistar os pais. E aí, foi o que aconteceu lá. Que aí foi aumentando o número de adultos também na EBD e hoje está uma bênção. Muito obrigada pela oportunidade. Glória a Deus. Você vê, a gente tem um monte de metodologia. Às vezes a gente perde para nós mesmos. Bem? Se a gente manter sempre aquela roda, aquele giro, fica monótono. Então nós perdemos para nós mesmos. Certa vez um pastor me convidou para pregar e era para pregar culto de criança. Culto de criança tinha que pregar. E assim, como que eu vou pregar para as crianças? Eu fiz um carrossel, peguei papelão, papel colorido, fiz um carrossel, eu fiz os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fiz um vermelhinho, fiz um branquinho, fiz um pretinho e fiz um amarelinho. Os 4. E coloquei dentro de uma caixa de papelão. E coloquei um papel de presente. E fui para o culto. E deixei a caixa lá. Aquela curiosidade das crianças o tempo todo, como que é que eu ia fazer a pregação para as crianças. Aí eu abri o texto, fiz a leitura para os adultos e comecei a fazer a explanação. Aí quando eu tirei o carrossel, as crianças todas ficaram prestando atenção. Aí eu fui virando, explicando cavalo por cavalo. Expliquei cavalo por cavalo, o que significa isso, aquilo, outro. Os meninos ficaram tudo empolgados. Aí depois eu falei, e quem vencer terá direito às 4 coroas. Aí eu tirei 4 coroas dentro da caixa. A coroa de glória, a coroa da vitória, a coroa da vida. Terminei a pregação, guardei minha caixa e vou levar lá o meu carrossel para cá. Aí o menino chegou e falou, pastor, dá o carrossel para mim. Ah, você quer o carrossel? E as coroas também. Leva lá suas coroas, meu carrossel. Levou embora. Quando foi na outra semana, a mãe falou, pastor, todo mundo que chega em casa tem que ouvir a pregação tudo de novo. Que ele explica todos os cavalos e todas as coroas. É o lúdico, é a ilustração, é o visual. Amém?
Obrigado pelo seu testemunho, meu irmão. Sim, senhor. Eu aceitei Jesus no sábado, 24 de janeiro de 1988. Dia 25 eu estava na escola dominical. Eu estou na escola dominical até hoje, né? E meu filho, o José, até hoje na minha casa tem uns. Não estou assim, jogando confete, né? Mas sou testemunho. E desde criança, cresceu na escola dominical, tem certificado dele de quando era criança, de melhor aluno das crianças até hoje. E essa menina que acabou de falar, minha filha também é mais velha. O que acontece? No ano 2000, dirigi a congregação fora da cidade de Brodowski, aqui em Síria, e vim aqui para a sede. O pastor nos colocou em meu irmão de superintendente da escola dominical, né? E naquela ocasião, muitas coisas que o senhor citou aí, passou no final da minha cabeça aquela época em que tinha as gincanas, em que tinha as competições de classe, e a melhor competição que tinha aqui, como foi para o senhor, foi as ofertas, que desempatava a pontuação das classes. Naquela ocasião, nossa igreja ela tinha uns 150 membros, só tinha uma congregação na cidade, né? Nós era aqui subsede de Ribeirão Preto, nosso pastor aqui era nosso presidente de Ribeirão Preto. E a escola dominical daquela época foi a maior escola dominical da cidade. Aqui tinha 120 alunos e conseguimos fazer um desfile de 7 de setembro, a primeira igreja, a primeira escola a participar. Depois a gente continuou, né, com os desfiles de 7 de setembro, com o apoio do pastor. Porque o superintendente depende muito do pastor também para trabalhar. Então, desde que o pastor esteja, nossas ideias, os nossos projetos esteja de acordo com o pastor, você consegue caminhar com a escola. Então, tendo o apoio dos pastores, nós conseguimos fazer esse trabalho. E o que a minha filha acabou de falar aqui a respeito do que ela passou e o que passou lá em São Paulo, foi coisas que eles aprenderam aqui há 20 anos atrás. E ela tinha, o José tinha 7 anos, por aí, 10 anos, mas no 20 tinha 5 anos. Então são coisas que eu quero trazer para os irmãos, coisas que as crianças nunca mais vão esquecer. E quando chegou lá em São Paulo, o José foi o superintendente, ele, pastor, e agora o que eu não faço? O senhor dá certo, fazer assim. Não, faz aquilo que a gente fazia aqui, moçada. Né? E deu certo. O que eu quero dizer para os irmãos? A classe, uma das classes, todas as classes são importantes. Mas a mais importante, uma das mais que eu considero, é das crianças. É o investimento nas crianças. Porque muitos dos que estão aqui hoje, dando aula na escola dominical, foram crianças do passado que cresceram nessa igreja. Né? Temos aqui o pastor Vanderlei e outros pastores que estão aqui, que foram dessa época. Então, quando se tem uma escola dominical que investe no visual, que investe na interação, principalmente com as crianças, eles nunca mais vão esquecer. E vão dar fruto lá no futuro e manter essas crianças no futuro na casa de Deus e no ensino das Escrituras Sagradas. Então, eu creio muito nisso, em todas essas dicas, esses ensinamentos que eu estou dando, eu creio muito nisso, porque isso fez parte da minha vida e hoje a gente vê que deu fruto, né? Não só lá no passado, mas por datas adiante isso foi levado. Então isso é muito importante para nós hoje, esse seminário aqui, nessa manhã. Amém, Deus abençoe. Isso nos traz a ministração para a gente poder encerrar. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo disse: muito eu desejava em ver-vos para vos comunicar um dom espiritual. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa manhã para o dom espiritual que está sendo ministrado nesta igreja e neste setor. É o dom do ensino. Jesus quer que vocês se tornem ensinadores desta geração. É verdade. Você está aqui porque Jesus quer que você seja o ensinador desta nova geração. É importante que o pai e a mãe venham para a escola dominical para trazer o seu filho. Trazendo o seu filho, já vai um para uma sala, o outro para outra. Toda a família vindo.
É importante trazer as crianças, é importante estender isso aqui para os adolescentes e para todo o setor, todo mundo envolvido. Jesus precisa de ensinadores. Eu trabalho na rede estadual de ensino, meus irmãos, e eu trabalho com os adolescentes. E a crise de identidade cristã dos nossos adolescentes lá nas escolas não é brincadeira. O bombardeio que eles estão recebendo da desinformação e também dessa desconstrução é seríssimo. Jesus precisa que você ensine. Vocês ensinem. Transformem essa escola dominical na melhor escola dominical desta região, que se torne notória, com os bons professores e as boas professoras, todos os pais comprometidos. E falo com muita seriedade. Irmãos, 1h20 por domingo, 40 horas por ano. É só isso que Jesus está pedindo relativo à escola dominical. Todo domingo, que a falta seja uma exceção e não uma regra. O melhoramento acontece, como a Bíblia diz, assim como o ferro afia outro ferro, o amigo afia o outro amigo. No dia que nasceu, eu trago meu filho para a escola dominical. É o meu companheiro o tempo todo de escola bíblica dominical. Minha esposa é de escola bíblica dominical. Eu também, como o senhor e como os senhores aqui, escola bíblica dominical. Como vocês que estão aqui, escola bíblica dominical. É a escola do Senhor. E é a melhor escola, com o melhor material didático, que é a Bíblia, com os melhores professores, que são irmãos e irmãs, com o melhor dos Espíritos, que é o Espírito Santo, e o melhor assunto, que é Jesus. Técnicas e metodologia a gente adapta, mas a palavra tem que ser pregada e ensinada. Então eu gostaria de convidar os irmãos para nós fazermos uma oração, e nesse momento nós vamos ministrar aos irmãos o dom do magistério. O dom do magistério está dentro da lista dos dons espirituais em Efésios capítulo de número 4. Deus colocou na igreja primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar evangelistas, pastores e doutores. É um dom oficial da igreja, o dom do magistério. E com muita simplicidade, como nós começamos aqui com Mateus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como Paulo disse, gostaria de ministrar dons espirituais. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ministrarei sobre os irmãos esta oração, e já passarei aqui a gestão para o nosso irmão Sebastião e os pastores. Senhor Jesus, esta aqui é a escola do Senhor. Cada aluno que está aqui, aluna que está aqui, é discípulo do Senhor, para que se cumpra a tua palavra. Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações. Esses seus discípulos, meu Senhor, estão aqui para receber o dom do magistério, Pai. O dom de ensinar a tua palavra. O Senhor se lembra daquele dia que eu dobrei os meus joelhos e pedi ao Senhor esse dom, para que pudesse ter competência para ministrar a tua palavra com sabedoria e com graça. E o Senhor nos concedeu essa graça, meu Senhor, e essa sabedoria. E eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor também ministre agora sobre a vida do mais idôneo dos homens que está aqui, a mais singela das crianças, meu Senhor. Que esses testemunhos que nós temos aqui, de que os alunos da escola dominical se transformarem em professores, se cumpram na vida de cada criança que está aqui. Cada irmão e irmã que levantou as mãos dizendo: eu também quero ser professor e professora, receba o dom do Espírito Santo, para que você possa ministrar a palavra de Deus, que venha sobre você a unção, a graça, a sabedoria, a autoridade, o entendimento da palavra, que ao abrir a tua boca, o Espírito Santo fale aos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.